implantamos depois da Manchete. Né? Rede TV. Aqui só para matar a sua saudade. Rede TV, mostra aqui. Não mostrou aí. Olha a Rede TV que o Guto implantou aqui. Que muita gente não conhece. Aqui, Ricardo, Eu tô... é para matar a sua saudade, é um compacto. Um compacto do Wilson Simonal. Wilson Simonal. Compacto duplo, que a Landinha se lembrou, né, da época dele. Compacto duplo. Sim, porque tinha 2 faixas em cada lado. E olha o Wilson tratamento Simonal. da capa, né? Parecia um LP pequeno, né? Cantando das rosas, que eu acho que é. Rosas, 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 rosas mimosas. É de manhã, né? É de manhã. Nega, nega. Nosso Wilson Simonal, um cantor que foi esquecido, né? Ele foi porque ele sofreu, é uma campanha muito forte, que foi acusado de entregar De ser pessoas dedo e duro, dizem que ele não era nada disso. A história já houve um posicionamento Mas ele terminou oficial sobre isso. Bebendo, Mas muito, ele foi... morreu por conta dessa... Ele morreu em vida, né? Que a mídia... Agora uma voz extraordinária, uma ginga. Uma ginga. E a inserção do cantor negro, né? Exato. Ele era um ídolo, né? Era, e ele já fazia músicas fazendo referência a Luther King, isso aqui era um cara... E por que você trouxe? Por que num mundo tão ligado aqui às suas relações tão pessoais, você me trouxe Wilson Simonal? Porque isso faz parte, Ricardo. Nós vivemos, né? Nós vivemos um momento em que cabia no mesmo lugar o sonho e a realidade. Né? A gente sonhava e ao mesmo tempo via a realização daquilo. Quando eu ia para o Teatro Record assistir Jovem Guarda, eu ia muito sair daqui para o Rio, pegava um ônibus do Expresso Cearense, passava 5 dias viajando e ia assistir Jovem Guarda no Teatro Record. Roberto Carlos, que foi um movimento criado pelo Casa Imperial e que o Simonal participava muito disso. E dentro dessa viagem aí que eu ter trazido o Simonal, foi exatamente para mostrar que isso foi um momento que tinha a Jovem Guarda e a Bossa Nova. Que era a Bossa Nova falava de barquinhos, lua, praia, não sei o quê. A Jovem Guarda era o Casa Imperial comandando, abatedor de leves, um cara, né, cheio de dinheiro no Rio, andava de Cadillac, que trazia já traduzidos os rocks americanos e lançava através da Jovem Guarda, que não afinava com a Bossa Nova. Eu trouxe exatamente para fazer essa comparação e dizer a você que daí, da Bossa Nova e essa briga da Jovem Guarda, houve uma espécie de marco regulatório. Quando surgiu este rapaz, do Lobo, que morava em Recife, e foi embora para o Rio. Aliás, que foi muito perseguido também no regime militar, inclusive fez uma música sem letra chamada Casa Forte, que é um bairro de Recife, e que foi censurada. Sem letra, porque Casa Forte podia dizer alguma coisa que nem ele sabia o que era. Então é do Lobo, sofisticadíssimo, foi quem começou a fazer as músicas de protesto. Quer dizer, ele, a partir dele, começou o movimento da música popular brasileira. Você tem aqui, então, um representante da chamada pilantragem, se lembra? Exatamente. A pilantragem do nosso Carlos Imperial. E aqui, digamos, um disco inaugural dessa fase de engajamento da música popular brasileira em relação Arrastão, à esquerda, o Ponteio, centro-esquerda. aquelas coisas interpretadas pela Marisa Medalha, que ele teve Marília tudo. Medalha. Marília Medalha. Quando ele teve tudo para se tornar um dos ídolos daquele momento, ele largou tudo, foi para os Estados Unidos e estudar regência, estudar música, passou 3 anos estudando. Voltou hoje e dizia para o Tom Jobim, costumava dizer, que ele tinha uns acordes sofisticadíssimos. Tem mesmo. E outra coisa, além do mais, é que... Aliás, aqui teve você... aqui semana passada. Né? Teve? A gente teve O Edu Lobo? No Dragão do Mar. Eu não vi. E foi uma maravilha. Eu devia estar embevecido aí com o trabalho, alguma coisa. Mas não vi. Eu soube, eu vi no jornal. Esse mas não fui é ver. um dos nomes mais Agora importantes da música popular brasileira em todos os... E eu estou vendo aqui, você tem Reza, Arrastão, Zambi. São músicas do Edu Lobo com Vinícius de Moraes, o Rui Guerra, etc., que são oriundas do teatro. Você se lembra o grande movimento do Teatro Arena de São Paulo, com o Boal, não é? Exatamente. E o Zé Renato, que trouxe, quando fez todo aquele movimento de rever a história do Brasil por um olhar contemporâneo e jovem, né, e universitário, e que engajou a obra do Edu Lobo. São músicas que surgiram no teatro e que depois foram lançadas e trouxe, nacionalmente, levou, viraram Ricardo, sucesso, Arrastando. muita nordestinidade para o eixo Rio-São Paulo, que estava ali naquele negócio da Bossa Nova,
aquela coisa carioca demais. Sim, trouxe consciência crítica. Levou, ele disse que é carioca Brasil. contrafeito, porque na verdade ele se considera pernambucano. O Edu morou quase a vida dele toda lá. E mudou também a carreira. Eu estou vendo Arrastão aqui, estou me lembrando da mudança que foi a Elis Regina cantando Arrastão. Porque ela, até então ela era a rainha da Brotolândia, se lembram? Brotolândia, alguma coisa assim, meio Vanderleia, meio Celi Campelo. No rastro da Celi Campelo. No rastro da Celi Campelo. E a partir dali ela virou essa intérprete. Exatamente. Falando, jogando os braços para trás, que a gente chamava até de Hélice. Hélice Regina. Não é? E ela afinou o repertório com músicas maravilhosas, né? As Tamba interpretações Trio dela. é Olha, do Tamba Lobo. Trio é uma raridade, é uma coisa que... Tô Hoje em dia você não pode, você compra um CD aí, você vê música eletrônica, você vê esses pianos artificiais, essas coisas artificiais. Esses LPs aí, você tem acompanhamento de piano, violoncelo. É indiscutível, né, Ricardo? Você não pode comparar a qualidade. A qualidade de recriação de um violino. Quem gravava ou de um nesse piano. tempo aqui tocava, conhecia música, sabia ler uma partitura. Eu estou impressionado com a sua ligação com música, Guto. Será que tem mais Bom, algum como eu estava falando aí de CD? Como eu estava CD falando não, aí, eu tenho LP? o primeiro LP do Roberto Carlos. Meu Porque o primeiro ele não considera que foi dele, né? Porque não tinha música dele. Mas esse oficialmente é o primeiro. É proibido fumar. Olha aí. O leão está solto na rua. Por descuido do seu domador. Né? E trouxe também para você, para fazer uma homenagem ao Ceará, o primeiro LP do Raimundo Fagner, que infernizou a vida do nosso amigo Francis Vale. Por quê? Porque o Francis não admitia essa propaganda do Hollywood aqui. Me acordou uma madrugada para olha fazer aqui. um protesto contra esse adesão do Fagner ao capitalismo. Acordou de madrugada? Às 6 horas da No manhã, alto na de casa, uma dormindo farra? na casa da minha sogra, minha querida Wanda Ribeiro Costa, uma mulher ligada à música, e acordou com muito barulho porque queria fazer um protesto contra o disco do Fagner. Então, Francis é uma pessoa maravilhosa, que fez aquilo no auge, né, do Rebu, do Cláudio Pereira de Tamanco, ainda andando pelos bares da vida. E o que é? Porque tinha por quê? Porque era um conceito ou é porque tinha patrocínio aí? Olha, da o Hollywood? protesto dele era contra o patrocínio. Sim, eu sei. Mas eu estou perguntando em relação ao disco. O disco foi patrocinado pela Hollywood, é isso? Até hoje o Fagner nega. Que é uma questão Não, mesmo conceitual. mas se tem Hollywood na capa, indiscutivelmente, e também não poderia ser de outra coisa. Como é que Na você tá, capa e você está contra a aqui, capa. olha, morrendo de fome, porque aqui ele não comia bem 5 dias quando fez essa foto. Né? Você tinha que lançar seu disco. Se você chega lá com, olha, coloca meu produto aqui que eu faço seu LP. Eu não sei. E olha, você está falando que ele está magrinho, que ele está lindo. Ele É, era brincadeira. lindo e continua lindo. Brincadeira, eu sou fã do Mas Frages. ele é magrinho mesmo, é um menino, né? É um menino. E olha o título, já que você está falando de fome, O Último Pau de Arara. Não, o título, na verdade, é Manera Frufru, que é uma música do Ricardo Bezerra, né? Porque o título está na contracapa. Que eu conheço a música do Ricardo E essa Bezerra. é a música... Frufru, Manera, Frufru, Manera, Frufru. Onde o Fagner, nessa época, tinha umas experimentações. Eu me lembro que ele era ainda mais ligado ao experimentalismo, né? Ainda não era esse nome, ele digamos... estava se descobrindo. Se descobrindo, mas ainda muito com influência da literatura, talvez muito jovem, ainda Mas universitário. é dono de uma voz maviosa, É um né? intérprete lindo, é um poeta lindo. Depois o Roberto Carlos grava Mucuripe, né? De Raimundo Fagner Belchior. Aí depois, para não Por deixar que passar, você tá- trouxe o nosso Ednardo, Eu tô para encerrar a sessão impressionado LP. com tanto LP. E com Ednardo Gutinho, esse Vai vai com o nosso... como nossos sonhos imensos, nosso sangue quente, nosso amor. Um grande abraço do amigo Ednardo, 1979. Guto, eu estou O impressionado. Ednardo, com a eu fui sua- o primeiro empresário do Ednardo aqui. Produzi dos primeiros shows dele aqui. É Foram por isso que eu queria que você produzidos por explicasse por que você trouxe 1, 2, 3, 4 LPs. mim. Esse. Um compacto. compacto duplo. Por quê? Pra lhe Qual é a explicar. sua ligação com tudo isso? O que tem? Olha, E Ricardo, também com essa coisa de colecionar o primeiro número da manchete, o primeiro disco de fulano. Você está me saindo um nirês olha, eu não improvisado diria aqui. do nosso Gessie Quirino, tem no rastro de Manuel Bandeira, que eles vão embora para o passado, né? Não é que eu seja um saudosista, mas, como eu já lhe disse, nós vivemos um momento que estava junto. A realidade, o sonho e a realidade. Então,
Foi um momento mágico que nossa geração viveu. Cada disco dele aí representa uma fase. Representa uma fase que nós vivemos. Eu trouxe para você o quê? A passagem da Bossa Nova para a MPB, propriamente dito, que foi feita pelo Edu Lobo. Eu trouxe o início do movimento cearense de música, que entra Belchior, Fagner, Ednardo, Roger Rogério, como diz o nosso Augusto, que eu vi o Roger aqui entrevistado, está encabulado. O Roger. O Augusto, o nosso Augusto Pontes, conhecido como Augusto Morcego, fez um dos seus haikais para o Roger, que ele dizia: Roger Rogério, cuja voz é um mistério. E eu vi você com o Fausto Nilo aqui, tem uma dele ótima, que ele dizia assim: Fausto Nilo é uma pessoa que todos nós torcemos para que ele chegue, né? Quando a gente está num lugar, que o Fausto Nilo chega a qualquer momento e sente na mesa. E o Augusto um dia chegou numa mesa e disse: tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa, o Fausto Nilo chegou. A ruim, ele vai cantar. Mas quem não conhece pensa que isso pode ofender as pessoas. Não, o Augusto é uma das pessoas mais inteligentes de todas as entre todas as gerações. É de um humor extraordinário e consegue fazer todas as brincadeiras com os amigos e as pessoas ficam encantadas com ele. E as pessoas ele tem uma do Roger que é maravilhosa. Ele fez um haikai. Ele disse: eu vou fazer um haikai pro Roger Rogério. Aí ele diz: Roger, o Neguinho, né, que ele chama. Roger Rogério, o Neguinho, bebe, bebe, bebe e haikai. O Roger, num show do começo da carreira aqui, estava sentado num banquinho, daqueles banquinhos de violão, e não sei se tinha bebido ou não, sei que ele caiu para trás com o violão e tudo, né? E o Augusto lá de trás gritou: bis! Bis! O Roger no chão. Mas o que mais? Diga. Outra ótima que ele tinha, a Ângela Borges, nossa saudosa Ângela Borges. Sim. A Ângela Borges sentou, chegava a fazer aquele movimento nos bares, não sei o quê, ela era alta, muito forte, né? E a Ângela Borges sentou numa mesa de bar e a cadeira quebrou, ela caiu. Aí o Augusto gritou lá de trás: caiu em si! Caiu em si! Ele tem essas tiradas extraordinárias, né? Mas há mais? Ou aí só tem o objeto surpresa? Não, tem um... Tá na hora do objeto surpresa? Vamos tirar o objeto surpresa aí? Surpresa? Ah, o objeto surpresa não sai da mala preta, não? Da pasta preta? O homem da mala preta, da caixa preta, Ricardo, enfim, eu trouxe para você preta. Objeto surpresa. Objeto surpresa. O que o Guto Benevides... Porque você me lembra esses gurus, esses bruxos que a gente encontra na travessia de Santiago de Compostela. Olha que coisa linda. E fiz parte dessa travessia, chegando na igreja de Santiago de Compostela, encontrei vários gurus. Mas foi quando, dia desses aqui, dando uma entrevista para o Germano, eu disse que encontrei um guru sentado. A igreja é um negócio de louco. Você fica ali entre Portugal e Espanha, aquela igreja maravilhosa, uma área imensa que a Galícia, né? Os viajantes ficam chegando ali, e tinha um sujeito encostado na parede, de olho aberto, os olhos abertos. Eu me aproximei e pensei que o homem estava morto, né? Aí cheguei perto dele, passei a mão, botei a mão no nariz para ver se ele estava respirando. Aí o olho foi voltando, era um espanhol. Eu disse, pensei que havia morrido, né? Aí ele me disse: não, que estava escutando o silêncio. Eu estava escutando o silêncio. E aí foi quando surgiu aquela frase, que nós precisamos apenas de 2 anos para aprender a falar, mas talvez a gente precise de uma vida toda para aprender a escutar o silêncio. Né? Eu disse: rapaz, ali fiquei e até me emociono quando eu lembro esse episódio, porque ali eu já estava, recebia muitas coisas da Fraternidade Branca, da Chama Violeta, Saint Germain, né? Já tinha visitado o túmulo de Allan Kardec em Paris, no cemitério Père Lachaise, já tinha contato com gente ligada a essa coisa, cabala, enfim, foi um momento bonito. Eu lembrei, porque eu vi muitas pessoas parecidas com você. Eu disse: olha, então eu vou trazer, isso que era uma lembrança para mim muito preciosa, eu vou transferir para o Ricardo. Que obrigado, tem tudo a ver com você, esse Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago, eu não fiz ainda o famoso Caminho de Santiago. Fazer. Um dia eu vou fazer, solto os cabelos brancos e vou caminhar. É uma experiência... Que insights espirituais ou de consciência
de supraconsciência se tem ao fazer o caminho? O que há de mágico? Você que fez o caminho de Santiago. Olha, Ricardo, na verdade é um encontro com você. Você fica, tem momentos, eu não fiz a trilha toda, né? Fiz uma parte já ali na chegada, porque eu queria ter um contato e estava viajando com outras pessoas e tal. Mas é uma sensação, para quem já tem intimidade com isso, você consegue chegar aonde você tem dificuldade. Porque você tem dificuldade para iniciar uma meditação, você tem dificuldade quando você vai falar desses assuntos, normalmente as pessoas são muito resistentes. Então você vai numa caminhada na beira-mar, às vezes você se desliga. Eu muitas vezes faço isso, já passou por mim o Godofredo, que eu nem vi. Depois, no outro dia, que eu me desligo mesmo. Você fazendo essa caminhada, é um encontro seu com você mesmo. O caminho, então, é um caminho de... É um o caminho de Santiago está dentro. Interior. É do seu interior. É um caminho no si adentro. E que, na verdade, as pessoas já deveriam começar a pensar mais nisso, porque a gente sabe muito pouco o que tem para ser usado aqui e como usar. Né? A nossa agitação é muito grande para você... tente esvaziar a sua cabeça. Acorde e tente esvaziar a sua cabeça. É uma dificuldade. Então você tem que fazer muito exercício, aprender a respirar, e aí, meu amigo, sua vida vai mudar tanto. Você vai aprender a controlar as emoções. Quem consegue controlar as emoções, Ricardo, já tem 95% de chance de conseguir o que quer em qualquer circunstância. Quer dizer, não deixar o seu lado de animal emocional dominar a razão, dominar você tem que, o social. Que aprender a controlar a sua mente, saber a importância da energia, saber o mal da inveja, né? Que a inveja é pior do que morrer, né? Segundo os cabalistas. Então, e é interessante porque, veja, é uma caminhada, o caminho de Santiago. Na caminhada você produz endorfina, você produz, enfim... Você tem muita experiência. Você produz coisas do seu cérebro que fazem você se energizar. Mas, na verdade, o caminho é um caminho... É caminhar parado. É caminhar parado. É caminhar parado. É um caminhar... O caminhar também está associado à associação de imagens, de paisagens. Né? E, no entanto, é apagar ele tem uma tudo isso. mística, ele ajuda muito você a encontrar isso aí. Porque você aqui as pessoas são muito resistentes para o caminho da espiritualidade. Né? Lá você tem todos os elementos para isso. Sabe? Então é uma iniciação extraordinária. É claro que você pode fazer esse caminho de Santiago, você pode fazer em qualquer lugar. Nesse sentido metafórico que nós estamos falando. Exatamente. Mas lá você tem, digamos, circunstâncias você tem toda uma ambiência, né? Uma ambiência que facilita isso. A mística daquilo ali. Lugar. As pessoas que você encontra, os tipos, os gurus, você encontra gente lá em transe, encontra gente já atingindo nirvana, não sei o quê, budistas, enfim. É uma experiência extraordinária. Eu recentemente estive com um grupo da Galícia e fiquei impressionado, porque eu conversando com eles, e aí, no meio de uma história, não tinha esquecido esse assunto e disse, viva a Espanha e tal, vocês são espanhóis. E os apresentei como espanhóis, afinal de contas, é uma região da Espanha. Eles são espanhóis, mas eu fiquei fascinado com o depoimento unânime de todo o grupo a dizer, não, nós não somos espanhóis. Eles se sentem muito mais portugueses, eles são da Galícia, eles são galegos, né? Há uma divisão, em pleno século XXI, ainda há um separatismo muito grande em algumas regiões do mundo. Né? Uma delas é esse. Um desses lugares é esse. Um viajante, eu viajo a minha vida toda, já rodei o mundo quase todo, leste europeu, fui o que prestava dos Estados Unidos, fui buscar, fui conhecer, viajando mesmo. Você chega num lugar, se instala, vai a pé, vai... Então, Ricardo, eu posso lhe dizer que hoje esse caminho da espiritualidade é uma coisa... É uma realidade e é a nossa esperança para mudar essas coisas que tem que... Olha, eu ganhei aqui do Guto, esse é um bottom, né? É um bottom do Caminho de Santiago, é isso? É. Vê se eu coloco aqui. E agora eu vou mostrar, Guto, o que eu trouxe de objeto surpresa para você. Mas antes eu queria ver o que tem aí. Você trouxe Não, acho que só tem um livro do Gilmar, que é o Deixa eu mostrar aqui. O dia que vaiaram o sol na Praça do Ferreira. O dia que vaiaram o sol na Praça do Ferreira. Que aí você era exatamente mostrando o meu lado moleque. Porque ele pois fez uma referência a mim. Faz, que eu tinha, na peça? Dizendo que eu tinha... existia um restaurante que tinha um prato, que o Gilmar dizia que as pessoas muito brincalhonas chamavam galinhas. Né? O Cláudio Pereira é um galinha, que era um gozador, era um moleque e tal. E tinha um restaurante que botou
adotou um prato que era galinha a Guto. E- Galinha a Guto? Aí o Gilmar diz aí que Guto Benevides, rei destronado das tertúlias do Maguari, que foi prato de galinha com maionese em um certo restaurante. Eu acho que uma das maiores homenagens a um boêmio é ser nome de prato, né? Ou nome de bebida, né? Bom, eu acho que as maiores... eu não me lembro como eu vi em algum lugar, eu nunca fiz amigo bebendo leite, né, Ricardo? Isso é uma frase a frase do Vinícius de Moraes. Nunca Esse eu fiz amigo nunca vi bebendo amizade nascer numa leiteria. É, Não é? exatamente. Amizade se faz num bar. Bar, conversando, os grandes né? amigos, ou você faz os amigos do colégio no bar. É onde as pessoas botam o coração para fora, né? Eu acho que é uma grande verdade. Os bares, na verdade, são um aprendizado. O que você tem aprendido nos bares, Guto? Olha, saber que, O que o bar nos você deve ensina? olhar os caminhos, saber olhar para os lados, sabe? Respeitar as pessoas, aqueles amigos que beberam um pouquinho mais. Colocar o afeto acima de qualquer Afeto coisa, acima né? de coisa. Porque Acima de cargos, acima de posições, acima não existe de homens, inteligência, acima não de existe qualquer posições coisa. nem títulos. Os homens É o afeto. que praticam a boemia, a saudável boemia, são os partidários do afeto, da fraternidade. Sabe? Não existe título, não existe posição. Não existe um amigo mais inteligente, outro Existe, menos não, inteligente, um mais rico, outro menos rico, ou pobre, ou numa posição tal, outra... Não, são todos... Existem ali Amigos, homens abençoados pela lua, né, e beijados pelas estrelas. Né? São pessoas realmente abençoadas. E aqui, olha aqui, o livro O Dia em que Vaiaram o Sol na Praça do Ferreira, do Gilmar de Carvalho, e ele oferece ao Guto, ele coloca, para Guto Benevides, moleque, amigo e personagem. E é com esse Guto, moleque, amigo e personagem, que eu estou conversando, e por isso demitiu hoje da função de presidente da TVC Canal 5. Mas, Guto, sabe o que eu trouxe para você? Tem tudo a ver com esse Guto, moleque, amigo e personagem. O meu objeto surpresa. Tan, 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 tan. Vamos ver. Mas eu tô curioso, ainda tem coisa aí, né? Aí dentro? Não. Deixa eu mostrar. Tem. É para todo Ah, mundo tem. saber que aqui o negócio, o programa é sincero mesmo, negócio de Tem, mas vai ficar combinado pro- nada não. Mesmo que a gente não fale sobre curtição do Guto. Ah, tá em livro? É. Mas eu vou trazer um sabia. livro para você, Ricardo, porque esse livro foi lançado em 82, não tem mais. Eu tenho alguns, mas eu preciso encontrar. Com personagens lindos dessa São as cidade, pessoas né? que alguns dos entrevistados da curtição do Guto. Lustosa da Costa, J. Ciro A Saraiva. primeira entrevista da Ivonete Maia. Dora, olha aqui o Lustosa, olha o Alan Neto, a Ivonete Maia. São personagens Edmundo Maia. Ei, que figura linda. São figuras da cidade, né? Walter Gomes, Mas eu com seu famoso fico devendo a bigode. você, Walter Gomes, né? Walter Gomes. Dizia, Walter Gomes, você vai para as praias e não tira a calça. Por que você faz isso, rapaz? Vá curtir, tomar um gin. Guto, porque eu tenho as pernas finas. Guto, eu sei que se chama Augusto César Benevides, e as pessoas chamam de Guto, e às vezes não se contentam em chamar de Guto, chama de Gutinho. Chama de Gutinho. Eu acho que as pessoas são tratadas É pelo criança. diminutivo, são, O afeto tá acima, né? se Gutinho. sentem muito acarinhadas. Né? Imagina você agora assumindo a presidência, sei lá, da TVC, você vai voltar a ser presidente depois de terminar esse programa, não é? E aí, e aí o presidente Gutinho, não fica bem, não é? É presidente Augusto A minha irmã César. que não conseguia chamar Augusto, que tentava dizer Augustinho, não conseguia dizer. Aí ficou o Gutinho, depois Olha o pro que jornal eu passou trouxe para para Augusto. você, não sei se vai dar tempo, se você tiver capacidade de resumir. Tan, 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 tan. Ai, não posso, ele quebra. Ai, 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 ai. Eu trouxe o Jumbo. Rapaz, o elefante. O elefante Jumbo. Pra você contar aquela história daquela saga. Rapaz, do esse elefante. Jumbo que você Ô, inventou, Ricardo, você agora me maluco. recordou. A briga dos animais. O Ronce era o canguru e o Jumbo era o elefante que foi abatido no safari da família Diniz, né? Hoje é só Pão de Açúcar. Então nós trouxemos como símbolo Mostra aqui. o símbolo do Center 1, que tinha um jumbo, e nós trouxemos um elefante de verdade que vinha a todas as inaugurações. Então nós passamos a frequentar os bares com o elefante.
e fomos visitar alguns amigos. Né? Por exemplo, um dia o Tasso trouxe, que era o dono do Center 1, trouxe o elefante, chegou de madrugada, 5 horas da manhã, o elefante estava em frente ao Center 1. Ele disse, não pode, tem que esconder o elefante. Saio eu num carro para esconder o elefante. Você imagina, o elefante na frente, em cima do caminhão, menino, cachorro atrás. Nós colocamos o elefante num terreno que os gerenciados tinham na Padre Valdivino. E o elefante foi, quando teve uma coceira, foi se coçar no muro, derrubou o muro. Aí chamaram a polícia para prender o elefante. Nós levamos para Mudubim e de lá eu saía com o adestrador e ia ao bar do Anísio. Sabe? Fui visitar, a pedido do Tasso, que queria que visitasse a sogra. Fomos levar o elefante na casa da dona Yolanda Queiroz. Quando paramos o caminhão em frente, o elefante meteu a tromba nas plantas da dona Yolanda, arrancou metade do jardim. Ela se leva este animal. O elefante como destruidor, aquele que não respeita Mas ele era tão adestrado nenhuma convenção. Ele pegava um picolé pelo palito com a tromba. Sabe? Nesse livro aqui, que eu lhe dei, tem fotos do elefante. Ele depois ficou em frente ao Center 1, passeando com as crianças. Era uma coisa incrível. Ah, meu Deus. Mas eu não sei se eu vou ter tempo. Mas ele realmente marcou esse elefante. Depois, tá aqui, olha, as fotos do elefante. Eu, em tudo, estou dando um picolé aí, ó. Por causa disso, eu recebi. Aí virou folclore. Diziam que eu cheguei no Anísio vestido de marajá, sentado no elefante. E chegou a Porque Propeg. tem isso. Por conta disso, a Propeg veio aqui, comprou a minha agência e me transformou em diretor da Propeg aqui em Fortaleza. E eu ganhei, não por causa disso, mas eu acho que pelo conjunto da obra, o prêmio Colunistas de Publicidade do Brasil todo, eu ganhei o prêmio de melhor profissional de propaganda do ano. Eu acho que por conta desse elefante. Olha, o que vale é a versão. O que vale é a versão. E eu quis apresentar hoje no programa Diálogo uma versão desse personagem múltiplo e engraçado e boêmio, que põe o afeto acima das coisas, que é o nosso Guto, ou Gutinho. Gutinho, obrigado. Ô, Ricardo, foi ótimo conversar com você. E daqui a você. alguns segundos você volta a ser presidente da TVC. Mas por hoje você é o nosso Guto. O nosso programa volta na próxima semana com mais um convidado para dialogar conosco. Até a próxima semana com mais um diálogo.